Gente, hoje a gente vai fazer uma delícia de mesa. Vai ser uma aula também, né? Então, a continuação aí das aulas, né? Para quem está estudando a mesa dos orixás. E também vai ser um atendimento, né? Quem é que vai receber o atendimento que está no testemunho? Tem que fazer todas as etapas para receber, tá? Não adianta fazer só uma. Quem está no curso completo, né? Aí essa etapa não é obrigatória. Daí as outras etapas que são obrigatórias é seguir o canal, curtir o vídeo e engajar de alguma forma, ou compartilhar ou comentar alguma coisa, tá? Bom, essa mesa de hoje a gente vai aprender a limpar o campo compartilhado. E no atendimento em si, eu vou fazer uma limpeza de campo compartilhado com ex, tá? Então, mesmo que tu esteja num relacionamento hoje, se tu sente que tu tem algum problema nesse relacionamento, puxa aí na tua memória algum ex que tu sente que te marcou, que tu acha que foi muito traumático essa relação. Isso pode interferir na tua vida amorosa hoje, né? E isso acaba influindo muitas vezes na prosperidade também, né? Porque às vezes é uma questão assim que a gente já deveria ter resolvido dentro da gente, que a gente já deveria ter ressignificado, e a gente não conseguiu, e isso trava a vida em outras áreas também, tá? Então, traz aí na memória, para quem quiser estar recebendo essa mesa, né? Traz aí na memória alguém do passado que tu te relacionou, que tu sente que precisa limpar o campo com essa pessoa, tá? Bom, então, a gente tem o nosso campo pessoal, que é os nossos chakras, os nossos corpos, e a gente tem outros campos que a gente é influenciado de certa forma e que a gente também influencia, tá? Então, nessa mesa, a gente não vai mexer na energia pessoal dessa pessoa, tá? Que vocês se relacionaram. Vai ser na energia de vocês e no campo que conecta vocês, tá? Quando a gente se conecta com outra pessoa, tem motivos. Pode ser um karma, pode ser algum trauma que a gente não digeriu e aquela pessoa ali, de certa forma, dá algum gatilho, a gente acha que é paixão e às vezes nem é. Tá? Então, nessa conexão que a gente vai trabalhar e o que que essa conexão gerou de marcas negativas em vocês, tá? E esse campo compartilhado, ele pode também ser obsediado, tá? Porque o que que os espíritos querem? Eles querem drenar a energia, né? Então, esse campo, ele é um campo de energia, tá? Assim como o campo financeiro, como o campo da saúde. E aí, se tu tá te trabalhando, se tu tá te limpando no teu campo pessoal, e aí alguns seres não conseguem mais acessar tanto o teu campo pessoal, eles vão tentar atrapalhar os outros campos para que tu te fragilize, né? Baixa a tua frequência e eles consigam invadir, tá? Então vamos fazer a abertura da mesa primeiro. Quem é aluno já sabe fazer, né? Não preciso explicar mais como é que é a abertura da mesa. Vamos trabalhar na força dos pretos velhos hoje. Sabedoria, né, gente, para digerir as coisas, digerir os lutos.
É o campo pessoal de vocês está vibrando em 75 hertz, que é uma energia de luto, tá? Uma energia de tristeza, de perda. E isso influencia também na vida financeira, né, porque daí é uma energia, assim, de escassez, né, de que tá faltando, tá? Pra quem está estudando e quem está aprendendo aqui a fazer a mesa, vocês têm que ter muito cuidado quando vocês forem atender as pessoas e vocês forem ver como é que tá a vibração da pessoa. Vocês não podem nunca colocar uma coisa de culpa no consulente de vocês, deles se sentirem culpados por eles estarem sentindo as coisas, tá? Porque as frequências mais baixas, elas fazem parte da nossa vivência humana. E aí, por exemplo, assim, se tu sofreu uma separação, ou se faleceu alguém, ou se tu fez uma mudança muito brusca de vida, tá? Isso tudo gera um luto, tá? E se a pessoa não se sente confortável para digerir isso, claro que confortável não vai se sentir porque é desconfortável, né? Mas se ela acha que ela não deve digerir isso por algum motivo, se ela trancar esse processo por algum motivo, se ela fugir dele por algum motivo, vai ficar pior, tá? A tendência é piorar. Então não pensem assim que uma pessoa tá triste, vocês têm que tirar a pessoa da tristeza, tá? Não. Vocês têm que acolher, deixar a pessoa digerir aquela tristeza, né? Aí depois que ela digeriu, ela vai liberar, tá? Então, se tu colocar uma coisa de culpa, às vezes a pessoa já tá até querendo fugir, né? Porque é desconfortável. Então ninguém quer sentir. Então a pessoa já tá numa coisa de fuga e aí tu vai botar uma coisa ainda de culpa, daí vai reforçar mais ainda o problema, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Quando a gente fala, olha, tua frequência tá tanto, tá tal sentimento, tá? É só para a pessoa saber, é só para a pessoa se conscientizar, tá? Não é uma coisa assim para ela se culpar dela tá sentindo, tá? A gente vai começar ativando a rosa amarela para elevar a frequência, isso vai ser no campo pessoal, tá? De quem tá recebendo. E vai ficar uma ativação bem longa durante 10 anos. Então, assim, a rosa amarela, ela trabalha a abertura de caminhos e positividade, tá? Então, eu dei todo um discurso, assim, né, para vocês não fazerem positividade tóxica com os consulentes de vocês. Mas existe um problema também, que às vezes a pessoa entra num processo ali de dor e ela não consegue mais sair, né? Então, todo extremo é ruim, tá? Se a pessoa foge de digerir o que ela tem que digerir, ou se a pessoa sente culpa por isso, não faz o processo, é ruim. Mas se a pessoa entrar ali no fundo do poço e não sair mais também, também é ruim, né? Então, o caminho do meio é a iluminação, tá? Então, vamos aí colocar a positividade no campo de vocês. Positividade não tóxica, para ficar ativo durante 10 anos. Essa mesa também é assim, ó, ela é boa para quem tá solteiro também, quer conhecer alguém, né? Às vezes não tá indo, não tá seguindo, né? Porque tem essa coisa aí trancada ainda com esse ex, né? Ou também é bom, assim, se tu tá num relacionamento muito conflituoso, tu não tem clareza do que é atual
e do que é projeção tua, sabe, do que tu já passou antes e tu tá jogando em cima da pessoa, às vezes aquilo ali não é uma carga dessa pessoa que tu tá, nesse momento atual, né, então é importante a gente trabalhar essas coisas. A rosa branca também para todos os corpos, a rosa branca é muito bom para restaurar a energia, né, então quando a gente entra em relacionamentos, assim, que são muito desgastantes, né, a gente perde muita energia, tá. Então é bom a gente repor, né, então essa ferramenta vai ser para fazer uma reposição, isso no campo pessoal de vocês já, tá, ainda, quer dizer. Não tem familiares no campo compartilhado, mas tem implantes, não tem obsessores também, mas tem implantes. Então, gente, nem sempre um implante, ele é colocado por um ser que queira drenar vocês, tá. Às vezes, a gente mesmo cria os implantes através das nossas crenças, então vamos supor assim, ó, viveu uma vida amorosa muito frustrada durante anos, aí começa a ter uma crença, assim, que não é possível se relacionar, que relacionamento sempre vai ser ruim, que tu não é capaz de dar conta de estar num relacionamento, né, ou se é uma pessoa, assim, que foi traído, por exemplo, aí sempre vai achar que vai ser traído, enfim, né. Então vamos remover, né, os implantes, todos os implantes de todos que estão recebendo essa mesa e que vão receber, né, um trabalho temporal, independente do momento que assistir esse vídeo, desde que faça os passos do testemunho. Ó, tem portais abertos, vamos fechar, né, às vezes é alguma coisa, assim, de outra vida, que vocês já fizeram o aprendizado que precisava e que não precisa mais estar com essa energia do passado entrando no momento atual, né. Vamos fechar esses portais então.
Ó, tem maldição também nesse campo compartilhado. Então, às vezes, eh, ou vocês se relacionaram com essa pessoa e essa pessoa amaldiçoa vocês, tá? Por exemplo, assim, ó, quando tu fica com a pessoa, aí tu quer terminar com a pessoa e a pessoa quer te manipular para tu não terminar. Daí a pessoa diz assim: "Ó, tu nunca vai arrumar alguém que nem eu", né. Então, claro, o objetivo já é esse, né, arrumar outra pessoa que não seja igual, né. Mas assim, como se tipo assim, né, só vai achar coisa pior do que eu, no caso, isso que a pessoa quis dizer, né. Ou então assim, ó, ou foi tu que fez isso pra pessoa, né, e nem na época não se deu por conta que do tamanho da gravidade, né, de tu falar uma coisa dessas pra alguém. Ou alguém te rogou uma maldição, assim, uma praga dessas, e esse relacionamento aconteceu na tua vida por causa dessa maldição. Vamos supor, alguma outra pessoa, né, digamos assim, ó, tu trouxe esse ex, né, aí vamos supor uma outra pessoa, até alguém da família às vezes, tá, os familiares jogam bastante praga às vezes, né. Ah, sei lá, brigou com a mãe, aí a mãe te disse assim: "Tu nunca vai ser feliz", sabe. Então esse tipo de coisa cria essas energias, assim, né. Eh, então vamos desfazer, tá. Ó, tem simbiose. Então a gente vai fazer um divórcio energético entre vocês e essa pessoa, tá. Só desse campo? Tá. Então a simbiose, gente, é quando a gente tem, assim, uma conexão ruim, uma conexão de muita dependência, né. Então, às vezes, a gente termina uma relação que foi muito ruim, e aí a gente pensa, assim, que digamos que tu deixou pra terminar, assim, quando tu já não sentia mais nada pela pessoa, e às vezes a gente acha que vai ser mais fácil, né, porque daí o teu luto vai ser bem menos doloroso, porque daí não tem aquele amor, né, que tu tem que ficar lutando contra. Só que, por mais que tu já não tenha saudade da pessoa, essa relação te deixou marcas ruins, tá. Então, essas marcas cria ainda uma simbiose com essa pessoa, tá. Cria tipo um cordão entre vocês, assim, de mágoa, alguma coisa assim. Não tô dizendo que é para vocês perdoarem e voltarem com a pessoa, tá, não é isso. Mas para vocês digerirem essas emoções de forma bem saudável, para vocês não levarem isso para a vida de vocês, para as outras experiências, né, para vocês conseguirem estar abertos aí para o caminho, né, para o futuro, para o novo, tá. Então vamos fazer o divórcio.
Em formas e pensamentos é normal, tá. Aí não tinha espírito zombeteiro, não tinha espírito trevoso. Aí quem adquiriu os protocolos, né, sabe o que que tem que testar, né, que tem, o que não tem, e essa é a parte, assim, de desobsessão. O que eu queria mostrar para vocês é o como a gente pode fazer essa parte de limpeza de apometria em muitas coisas, não somente no campo pessoal, tá. E vocês vão sentir, assim, o alívio que dá a gente tratar esses outros campos também para além do campo pessoal. Ai, comecei já. Comecei com essa abrição de boca. Então, uma limpeza no plexo solar com a água do mar. A gente terminou a parte de apometria na mesa e agora a gente vai para a parte de alinhamento. Para o cardíaco, a estrela do mar. Então, a estrela do mar, ela tem um poder de regeneração muito grande, né? E como a gente desgasta esse cardíaco, né? Dependendo do relacionamento.
Estrela do Mar também para chakra frontal. Para o chakra despertador, a energia do búfalo, que trabalha a força. Vocês entenderam o que que eu estou fazendo, gente? Primeiro eu fiz a parte de desobsessão, para o campo compartilhado em vez do campo pessoal. Então a mesma coisa que vocês fazem no campo pessoal, vocês vão fazer no campo compartilhado, daí vocês vão colocar isso no testemunho, né, limpeza de campo compartilhado. Se vocês forem atender a pessoa, assim, específica, né, tipo um atendimento individual, aí vocês vão colocar o nome completo, né, limpeza de campo compartilhado entre a pessoa X e a pessoa Y, tá? Aí vocês vão botar aí vai precisar dos 2 nomes, tá? Aqui, como é um atendimento coletivo e eu não tenho os dados de vocês, tá? Então eu tive que colocar comandos no testemunho, né? Então, um dos comandos é para todos os alunos do curso ou para aqueles que fizerem os passos que eu dei, né, de ser seguidor do canal, curtir o vídeo e engajar, tá? Compartilhar ou comentar. Hã, e aí, no caso, vai ancorar a energia da pessoa que vocês trouxerem no pensamento, tá? Então, vamos supor, assim, que quem está recebendo aqui essa energia hoje, esse atendimento hoje, teve uns 3 relacionamento traumático na vida, que sente que isso, de certa forma, te tranca, tu pode fazer 3 vezes, tá? Só que daí tu vai ter que fazer mais um engajamento, né, ali, né? Para dar o comando de novo e daí assistir, né. Cada vez que tu fizer o comando e assistir, tu vai receber, daí tu traz o pensamento um por vez, né. Faz primeiro do que tá pior, daí depois tu quando tu puder de novo, tu faz outro, aí pensa de novo em outra pessoa, né. Cada vez tu traz o pensamento de um, tá. Ou uma, né.
para o corpo etérico, a energia da estrela do mar. Lembrando então que a gente não trabalhou todos os chakras separadamente, né. A gente trabalhou o cardíaco, o despertador, o plexo frontal, tá. Mas eu vou ativar a estrela do mar para o corpo etérico e os chakras fazem parte do corpo etérico. Então todos os chakras vão receber essa energia de restauração, tá. E aqueles que eu já tinha ativado separadamente a estrela do mar, é porque tá precisando receber 2 vezes, né. E aí para quem está estudando também, né, estava explicando ali para vocês, né, que a parte de desobsessão eu fiz no campo compartilhado, a parte de alinhamento eu estou fazendo para o campo pessoal, com o objetivo, assim, de tratar o que que essa relação deixou de marcas em vocês, né, para vocês se recuperarem desse processo que vocês viveram com essa pessoa, tá. Para o corpo energético, uma limpeza com água do mar. Energia do búfalo para todos os corpos. Eu até achei estranho que não pediu para trabalhar o corpo emocional, mas então como a gente vai tratar todos os corpos, o emocional vai estar incluído.
Aí agora que eu trabalhei a parte de alinhamento no campo pessoal, eu perguntei se precisava ativar mais alguma coisa para o campo compartilhado. E aí pediu para ativar a ferramenta descarrego, que é uma limpeza com fogo, tá? Uma limpeza aí bem intensa. Uma limpeza com água da cachoeira também para o campo compartilhado. Aí, gente, eu perguntei se precisava também tratar o campo compartilhado entre vocês e as mães de vocês, tá? Porque o que que acontece? O nosso relacionamento com a nossa mãe é o nosso primeiro relacionamento, né? Então, muita coisa que a gente vive na vida tem origem desse relacionamento, do que a gente aprendeu nesse relacionamento, do que a gente se espelhou na nossa mãe, é o nosso primeiro exemplo, assim, né, a ser seguido, no caso, né. Então, muitos que estão aqui, que vão receber esse atendimento, podem, de repente, ter visto a mãe passar por um relacionamento abusivo, e aí ficou normalizado dentro da tua mente que é normal, né, então tu acaba e isso fica, assim, uma coisa familiar, né, então tu acaba se envolvendo em relacionamentos que sejam também abusivos, tá. Ou, a tua mãe era abusiva contigo, então essa foi a tua primeira referência, e aí é natural para ti, né, se envolver com pessoas que sejam abusivas. Ou tu mesmo, aprendeu que é normal ser abusivo, então tu mesmo, de repente, é abusivo, não sei, aí cada um vai fazer a sua análise, né. Ou às vezes é um pouco de tudo, uma mistura de tudo. Energia da estrela do mar, então restaurar aí a energia do campo compartilhado com a mãe.
Para o campo compartilhado com o pai também, tá, gente? Mesma dinâmica, tá? Também foi uma referência bem próxima, né, aos pais. Ou até o abandono do pai, né? Tem uma coisa que se chama abandono aprendido. Isso acontece muito com filhos de pais ausentes, tá? Não necessariamente ausentes de terem largado a família, às vezes, assim, muito distantes emocionalmente, né. Então quando tu precisa se virar sozinho desde muito cedo, porque tu não teve o apoio ali, né, não teve alguém que fizesse esse papel, né, de cuidador, porque a gente não nasce criança sabendo se cuidar, né, a gente não nasce bebê sabendo se cuidar. Então a gente precisa ter referências, né, de cuidado, de, né, alguém ali que tá provendo a criança, né, que tá cuidando da criança, que tá e isso não é só dinheiro e coisas físicas, tá. Então a criança precisa também de vínculos emocionais, de lazer, de muita coisa que às vezes, é muito difícil, às vezes a família ali é muito pobre, né, às vezes não é nem por mal, né. Mas isso deixa marcas na pessoa, a pessoa ela fica, eh, presa nessa dinâmica, como se tipo assim, eu sempre vou ter que ficar nesse sofrimento, né, eu não vou encontrar outras pessoas que eu vou conseguir ter outro tipo de vínculo. Então isso, vai deixando a pessoa numa prisão, assim, sabe. É que nem aquela história do elefante, né, que amarra a cordinha quando ele é pequenininho na perna. Daí ele não consegue sair, ele aprende que ele não sai dali, mas quando ele cresce, ele já teria força de tirar, né, a corda do cotoco ali, e ele continua ali, porque ele pensa que aquela é uma limitação dele, né, que mas na verdade é uma limitação só da mente, tá. Então é bacana a gente trabalhar esses campos compartilhados por conta disso, tá. E não só para relacionamento, para tudo que é área da vida, né. Aqui no caso hoje a gente tá trabalhando relacionamento. Ferramenta de descarrego então, no campo compartilhado com o pai. Para a área da vida da saúde também, vamos ativar a energia da estrela do mar, então alguns relacionamentos são tão desgastantes que acabam adoecendo a gente, né. Claro que a culpa não é do outro, né, às vezes é um hábito ruim que a gente tem, né, mas se tu já vamos supor assim, ó, que tu já tem um vício, tá, vamos supor. Aí tu tá lutando contra aquilo ali, aí tu tá num relacionamento ruim, que te deixa pior psicologicamente do que tu já tá. Aquilo ali vai te estimular a ir cada vez mais para o fundo do poço, tá. Então, tem pessoas que quando a gente convive, essas pessoas elas fazem bem para nossa saúde mental. Elas fazem a gente se sentir melhor, a gente ter vontade de melhorar, né, elas, nos estimulam de forma saudável a ser melhor, não estou falando, assim, de pessoa que fica ali te atormentando para te doutrinar, tá, não é isso que eu tô falando. São pessoas que naturalmente
às vezes até com exemplo delas, né, as pessoas que têm bons hábitos, e aí acaba te estimulando positivamente, né, ou pessoas ali que têm uma escuta ativa, que acolhem o que tu tá sentindo. Isso tudo faz com que tu, tenha mais força, sabe. Os nossos relacionamentos pessoais, eles podem ou nos botar jogar lá em cima ou nos jogar lá embaixo, em todas as áreas da vida, tá. Então vamos restaurar aí a saúde de quem perdeu, né, nos relacionamentos, nesse relacionamento específico. Na área da vida das amizades, como é importante, né, a gente ter boas amizades para superar as coisas. Energia do búfalo na área da vida das amizades. A gente estava trabalhando o campo compartilhado, com a mãe e com o pai também, né. Para quem percebe que a sua vida amorosa não está indo bem e percebe que tem padrões familiares, tá, me chamem para a gente fazer uma constelação, tá. E eu também tenho constelações compartilhadas. Seguida tem vaga gratuita para representar, então tem atendimento com valores baixos ou até gratuitos, uma vez por mês eu sorteio alguém para ser constelado, então me chamem para a gente trabalhar isso que vai ajudar bastante também. E todo mês eu vou estar fazendo um processo de meditações sistêmicas, são vivências sistêmicas, que também vou colocar técnicas de hipnose e Theta Healing, tá. E o que vai ser direcionado ali nessas vivências, eu vou pendular, então eu vou medir, tá, vai ser um grupo mais exclusivo. Depois pode ser até que eu coloque aqui no canal, assim, para todos receberem, mas quem receber ali num primeiro momento, vai receber uma energia mais direcionada para o seu problema, tá. Quando é aqui aberto, assim, fica mais genérico, tá. Então, se vocês quiserem atendimentos mais exclusivos e coletivos, né, que sejam em grupos pelo menos menores, assim, mais fechadinhos, tá, me chamem no individual que tem valores bons, tá, para vocês aproveitarem, né, bem baratinho. Na área da vida, relacionamento, búfalo,
fortalecer essa área, né. Uh, Às vezes é tudo tão frustrante, né, que a gente começa a desistir dos relacionamentos, e daí vai enfraquecendo essa área, né. Então vamos trabalhar para fortalecer, porque não é que relacionamento é ruim, gente, é que alguns relacionamentos são ruins, ou porque as pessoas são ruins, não se desenvolveram o suficiente para se relacionar bem, ou porque às vezes não tem compatibilidade naquela relação. Às vezes a gente está forçando ali, porque ama, né, e aí vai se acabando, vai se definhando ali, tá. E aí se tu acha que tu não é capaz, que tu não é bom o suficiente, eh, se tu desistir, aí que tu nunca vai exercitar esse lado, né, que é importante também, né. A área da vida da prosperidade, descarrego. Vocês vê que essa relação, ela interferiu até na vida financeira de vocês, né. Então, às vezes, pode ter um desequilíbrio, né, financeiro, um investe muito mais do que o outro, ou tem um desequilíbrio de forma geral, porque nem toda troca no relacionamento, é financeira, né. Então vamos supor assim, que tu tá com uma pessoa, tu tem muito mais paciência com essa pessoa do que essa pessoa tem contigo, tá desequilibrado. Isso daí interfere no teu dinheiro, tá. Tu tá com uma pessoa que tu te empenha muito mais em compreender essa pessoa, do que essa pessoa faz contigo. Tá desequilibrado. Vai dar problema financeiro na tua vida financeira, tá. Que mais? Essa pessoa é muito mais dedicada de pensar, assim, no que tu também gosta na relação, o que tu também quer, né, e a outra pessoa, só pensa nela, só quer fazer o que é bom para ela, vamos supor. Tá desequilibrado, ou é o contrário, né, tá. Então, quando tu tá numa relação que tem esse tipo de desequilíbrio, provavelmente vai ter um desequilíbrio financeiro também, tá, mas o desequilíbrio financeiro, ele é uma pontinha de um problema, o resto do problema tá muito mais embaixo, tá. Então vamos dar uma limpada aí no campo financeiro de vocês, não é para limpar o dinheiro, né, é pra limpar os bloqueios, os problemas que dificultam vocês de receber o dinheiro.
Tá limpando coisa, né, gente. Aí agora eu vou ativar algumas ferramentas aqui para os relacionamentos atuais de vocês, tá? Num geral, tá? Amizade, família, ou para quem já está no relacionamento novo, ou para quem está conhecendo alguém, no geral da vida, quem vocês estão se relacionando atualmente, tá? Vou ativar harmonia na relação, reciprocidade e respeito mútuo, equilíbrio na comunicação, empatia e compreensão, perdão e harmonização do passado e liberação das mágoas causadas, respeito ao espaço e individualidade do outro. É. Uhum. E a frequência de você subiu para 1.200 Hz, frequência do campo pessoal. Vocês veem como os outros campos influencia, né? A gente, é claro, a gente alinhou o campo pessoal, mas a desobsessão foi no campo compartilhado. Então já vou fazer a entrega divina da mesa. Ai, eu tô sentindo assim que essa mesa vai dar uma liberada na vida de vocês. Bem legal. Em vários sentidos, não só na vida amorosa. Gente, acendam aí uma velinha para os pretos velhos, serve um cafezinho, faz uma oferendinha aí com as coisinhas que eles gostam. Se tu já tem um que tu é devoto, assim, né, que tu já tem uma conexão aí, que é algum ancestral teu, faz específico, né? Ou para quem não conhece ainda os seus guias, assim, faz assim preto velho num geral, tá? Acende uma velinha, um cafezinho que vai dar certo, que é bem genérico, assim, tá bom? Um beijo. Se tiverem alguma dúvida, me chamem, me perguntem, e vou deixar meu número aqui também para os outros atendimentos.